Então, muito boa tarde a todos. Nesta mini maratona que estamos a fazer nesta tarde, recordar para quem só se juntou agora a nós que nós já fizemos duas mesas redondas anteriormente. A primeira tivemos a abordar questões ligadas mais à fisioterapia, com o João Francisco Almeida, mas também com os treinadores José Augusto Dias, Eduardo Mendes e com os ginastas Beatriz Martins e Bernardo Almeida. Na sessão anterior com a doutora Úrsula Martins e também com os treinadores Carlos Matias, Sandra Nunes e os ginastas Pedro Ferreira e Dinora Bondar, e vamos agora abrir a nossa última mesa redonda, que eu se tivesse que definir só com uma palavra diria imperdível, e acho que quem não está conectado deve conectar-se imediatamente pelas seguintes razões. A primeira é que vamos trazer a esta nossa conversa, que podem ver em tempo real no Facebook, mas também revisitar depois no YouTube da Federação, Eduardo Oliveira, que é um fisiólogo do exercício, a quem eu vou já passar a palavra para nos fazer uma introdução inicial e pedir-lhe também para nos traçar um pouquinho qual é que tem sido o seu percurso e irão compreender de imediato porque é que nós quisemos promover esta interação entre o Eduardo Oliveira e 4 dos nossos treinadores mais representativos que cobrem um espectro de disciplinas muito grande, porque temos connosco o treinador Pedro Almeida, da ginástica artística masculina, Lourenço França, da ginástica acrobática, Rui Cardoso, da ginástica aeróbica e o Paulo, do duplo mini trampolim. Portanto, temos um know-how imenso para usarmos na nossa próxima hora. Já sabem que podem colocar as vossas perguntas pelo chat. Eu vou ter aqui esta função de ir juntando perguntas no sentido de depois as devolver aos meus interlocutores, dizer-lhes a eles que é um prazer enorme estar com eles, tenho aprendido imenso durante esta tarde e dizer também que tenho imensa saudade deles e de estar com eles nos treinos e nas competições. Em particular, ao Eduardo, muito obrigado já. Os fisiologistas e os fisiólogos do desporto estão na sombra a fazer o desporto ultrapassar barreiras. Há cada vez mais ciência sobre os nossos resultados desportivos e nós estamos hoje na ginástica confrontados com uma realidade que desconhecíamos totalmente, que é uma paragem forçada, expectativas de um regresso no início do verão. A Federação está a tentar, de acordo com as diretrizes que vão chegando da European Gymnastics e da Federação Internacional de Ginástica e do Comitê Olímpico de Portugal, reprogramar algumas competições para o último trimestre, se a pandemia realmente continuar a ser controlada no nosso país. Significará algum regresso a uma atividade competitiva outubro, novembro, dezembro, e queria pedir-te também, neste quadro, que é o quadro possível, onde ainda há muita incerteza associada, que partilhasses connosco a tua visão, que eu sei que trazes também de outros desportos, o nosso é de interior, agora estás mais ligado a desportos de exterior, e dava-te a palavra e mais uma vez muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Gil Almeida, o Cardoso, Pedro Almeida, o Paulo, o Carlos Lourenço França. Agradecer o convite que me foi formulado para estar aqui hoje presente. Fico muito agradecido e com estas personalidades desde já quero dar os parabéns a todos os treinadores que estão aqui presentes, outros que não estão aqui, pelo trabalho brilhante que têm feito pela ginástica portuguesa, que têm conseguido resultados de excelência, e isso reflete obviamente a competência que os treinadores têm e não só uma competência, digamos assim, numa valência técnica, mas em todas as áreas que acabam por estar inerentes ao treino. Portanto, a minha presença aqui, eu fico de uma certa forma quase como intimidado, digamos assim, pela capacidade e pela experiência e digamos assim, por estar presente com estes treinadores da elite. Portanto, aquilo que eu posso trazer aqui, de uma certa forma,
pode até, de alguma maneira, colidir por alguma visão diferente que possa vir a ter. Portanto, eu acho que isso também pode ser interessante e temos essa perspectiva. Acho que podemos ter aqui um diálogo interessante entre todos. Eu quando olho um pouco, deixem-me só dizer uma coisa, eu por algumas tarefas de hoje eu não consegui, eu fui vendo algumas partes da intervenção dos colegas por parte da fisioterapia, da visão mais médica, tive a possibilidade de assistir, digamos assim, à conferência ou à intervenção da colega da nutrição, da Raquel, do qual também achei muito interessante e vejo imensos pontos comuns quando nós estamos agora aqui a falar também deste tema. Portanto, é impossível dissociar esta componente mais da área da intervenção da fisiologia, então dissociar, digamos assim, desta componente associada à alimentação e nutrição, a todos os cuidados especiais que deve haver neste período de confinamento. A forma como eu vejo este período, e julgo que isso está a ser abordado pelos treinadores de ginástica, pelos respectivos clubes, e que é transversal a várias modalidades, a principal preocupação imediata foi logo elaborar um plano também quase de contingência de supervisão de um plano de exercícios planeado, ou seja, continuar com um planeamento, ainda que de uma forma limitada, ainda com imensas limitações, mas dar continuidade, digamos assim, dar continuidade não, tentar minimizar as perdas relacionadas com a diminuição da intensidade, com a diminuição do volume de treino, e que de uma certa forma essa forma supervisionada através de algumas ferramentas que existem, mas de um plano de treinos orientado, apesar de ser feito de uma forma autónoma, é de uma certa forma, acho que é o primeiro passo a dar durante este período de confinamento e acho que isso foi feito de uma forma abrangente. Pronto, esse é o primeiro ponto. Ao realizarmos isso, a perspectiva que eu tenho, uma das preocupações na minha perspectiva, está relacionada com a força. Ou seja, nós estamos aqui, obviamente, estamos a falar de várias formas de abordar a competição dos ginastas. Temos competições que variam entre os 3, 4 segundos, que podem ir a um minuto e tal. Portanto, estamos a falar de uma, digamos, heterogeneidade na preparação do atleta, e depois aqui nós podemos desenvolver, acho eu, um bocadinho mais esta questão, porque estamos a falar de coisas totalmente diferentes, mas eu julgo que a base para esforços quer de 3, 4 segundos, quer para esforços de um minuto e tal, baseia-se na força. Portanto, essa é a grande preocupação, e quando nós olhamos e revemos a intervenção da professora Raquel na sua área de intervenção e quando falou em algumas estratégias para serem utilizadas neste período de confinamento, todas elas vão colidir com a diminuição da perda de massa muscular, tentar atenuar a perda de força, e de uma certa forma eu acho que essa acaba por ser, digamos assim, o principal pensamento neste período, obviamente associado a isso, a manter a boa amplitude articular. Eu recordo-me, obviamente, que na ginástica há uma componente, eventualmente, que em muitas modalidades poderá não existir, e corrigem-me se eu estiver errado, ou estiver-me a expressar de uma forma errada, que tem a ver com esta componente da estética, esta componente da imagem, ou seja, eu acho que isso é extremamente importante também trabalhar nesse período, mas eu julgo que trabalhar as capacidades condicionais por si só, eu não sei, está aqui o Lourenço França, se calhar depois fazem um trabalho especial, se tiverem irmãos em casa e que façam, não sei, duplas ou trias, não sei se são estas expressões, Lourenço, peço essa desculpa, assim, eu não quero entrar por terminologia específica para não dizer coisas e dizer asneiras, mas eu acho que aqui o importante é, de uma certa forma, em função, e é uma tarefa muito difícil para o treinador. Tarefa difícil não é difícil em termos de grau de intelectualidade, eu digo difícil porque temos de adequar aquele princípio da individualidade, isto da especificidade. Se nós tivermos, de uma certa forma, queremos fazer, lá está, este plano, de uma certa forma, supervisionado de maneira robusta, leva-nos a tentar perceber que recursos é que nós podemos utilizar. Portanto, eu acho que nós depois podemos tentar criar aqui uma discussão, porque existe
uma heterogeneidade, existe uma variabilidade tão grande em algumas estratégias que nós podemos ter, em função do tipo de esforço, em função do tipo de recursos, em função da ginástica que nós estamos a falar, o que nos leva a que a abordagem possa ser diferente para a mesma especialidade, não sei se posso utilizar este termo, ou seja, para a mesma especialidade, utilizarmos estratégias diferentes com atletas diferentes, porque estamos a falar de espaços diferentes que têm em casa, de parceiros de treino que possam eventualmente ter, portanto, logo por aí. Eu acho que a principal, um ponto comum entre eles, obviamente tem a ver com o aspecto da força. Isso é o que eu privilegiaria mais, não sei se tem a componente da força, de que forma é que nós podemos trabalhar a força, de uma certa forma, para que a capacidade de contração muscular não seja, digamos assim, perdida de uma certa forma, de todo aquele efeito cumulativo que a época teve até este momento, de forma que isso possa ser atenuado, até porque isso vai de uma certa forma influenciar muito a forma como nós vamos retornar depois no treino, no trabalho específico, no local de treino, portanto, no ginásio neste caso. Portanto, eu acho que a força começaria logo por aí. Lá está, e vai condicionar depois tudo que são capacidades como a potência aeróbia, como a resistência anaeróbia, como a própria resistência de força e como as várias manifestações de força, como a potência, a força explosiva ou mesmo a força-resistência. Portanto, eu começaria por aí. Obviamente, quando nós falamos em treino, há aquelas regras básicas do planeamento do treino. Agora, nós podemos ir para um planeamento mais tradicional, digamos assim, onde pensamos por vezes preparar um atleta para uma determinada competição, um planeamento mais, digamos assim, mais por blocos, onde integramos várias capacidades nesse determinado planeamento ao longo dos vários microciclos. Isto para dizer o quê? Que quando nós terminamos o período de confinamento, aquilo que me parece decisivo é o período em que termina esse confinamento e nós começamos com o trabalho específico até à data da competição que nós achamos que é mais importante. Portanto, esse período é que acaba a ser decisivo. Ou seja, podemos estar a falar de um período de 15 dias, podemos estar a falar de um período de 3 semanas, um mês, 2 meses, 3 meses. Nós, neste caso, estamos a falar, não sei quando é que podemos retornar à competição, digamos assim, há uma perspectiva, mas estamos a falar de uma competição para outubro, para outubro, em maio, não é? Em maio, pronto. Para outubro podemos de uma certa forma ter tempo para fazer uma periodização adequada em função das capacidades que o atleta tem e em função do seu grau de treinabilidade que o treinador conhece bem. Portanto, esse é que é o aspecto decisivo. Se nós estamos a falar de uma competição em outubro, novembro, dezembro, eu julgo, na minha opinião, atenção, acho que há tempo para, de uma certa forma, recuperar as capacidades, quer da potência aeróbia, quando falamos de esforços um bocadinho mais prolongados, quer da potência anaeróbia, quando falamos de esforços mais intermédios, quer da força. Eu julgo que há agora, também estamos a falar de uma perspectiva que tem a ver, e alguém já falou nisso numa intervenção anterior, tem a ver com a idade do atleta e do seu grau de experiência adquirido relativamente ao treino. Ou seja, relativamente a este ponto, ao grau de experiência do atleta, a minha percepção, a percepção que eu estou a ter neste momento de grau de confinamento poderá ser diferente, também pela modalidade onde eu estou inserido, mas estes atletas com mais experiência que conseguem de uma certa forma atingir mais rapidamente a intensidade que nós queremos neste ambiente supervisionado. Há ferramentas que nos permitem avaliar isso. Conseguimos ter mais intensidade, o volume de treino acaba por ser limitado, mas eu acho que nesta primeira fase o confinamento tem a ver essencialmente com força e intensidade, procurar uma intensidade mais alta possível. E atletas experientes, de uma certa forma, nós não conseguimos aproximar aquilo que fazem em treino ou em competição, porque a estratégia de treino em casa é diferente, mas de uma certa forma conseguimos, e lá está, estamos a falar de movimentos que não são específicos, há grupos musculares que não são recrutados, há uma limitação muito grande, obviamente, mas conseguimos de uma certa forma atenuar. No retorno à competição, eu acho que esta especificidade poderá de uma certa forma ser treinada de uma forma
progressiva, de uma forma cautelosa, sem correr riscos de lesão, de uma forma planeada, quer por um planeamento mais tradicional ou planeamento mais por blocos, ou isso os treinadores dominam isso muito bem, mas eu julgo que poderão atingir um bom nível de performance, tendo em conta este período de tempo que estamos a falar. Ou seja, estar a trabalhar agora de uma forma, digamos assim, com uma intensidade e uma especificidade após este período de confinamento, tendo em conta que a competição será depois em maio, desculpem, a competição será em outubro, novembro, dezembro, não é? Outubro, novembro, dezembro. Se os atletas vão ter um período de férias ou não, porque isto é tudo ainda muito desconhecido, não é? Se vão ter um período de férias, ou seja, estar agora a fazer um período de intervenção, um período de férias, outro período de intervenção, não sei, eu tenho muitas dúvidas relativamente a isso. Eu posso dar o exemplo na modalidade que eu estou, nós estamos a preparar para retornar à competição, retornar ao treino para competir, competir a curto prazo, com uma visão já com várias semanas de tempo de treino. Eu julgo que a preparação pode ser feita de uma forma mais cuidada, tentar explorar depois a especificidade bem do treino, a progressividade das cargas, a individualidade do atleta ou dos atletas, da forma como são inseridos, e julgo que, ou seja, sem correr risco, de uma forma planeada, e acho que conseguem atingir uma performance para as várias capacidades de uma forma ajustada. Eu julgo que podemos reduzir. Agora, eu só queria deixar desta nota, se calhar, eu vou ser sincero, eu não tinha assim nada estruturado de planeamento, estamos aqui a falar, mas acho que há 3 pontos que eu acho que são decisivos, 3 ou 4. Um tem a ver com a idade dos atletas, a idade dos atletas, a forma de conseguirem gerir e a percepção de conseguirem. Falou aqui hoje. Falou-se, não é? Pronto, acaba por ser decisivo. Das várias capacidades condicionais, parece-me daquelas que a força acaba por ser decisiva e nós temos de trabalhar essencialmente a força, ter um bom volume e uma boa intensidade na força. E depois no retorno à competição, no retorno ao treino, há um aspecto que é decisivo, tem a ver com as cargas, e as cargas estão associadas aqui à capacidade de recuperação das mesmas. Portanto, de que forma é que nós podemos ter ferramentas para perceber como é que os atletas estão a reagir ao estímulo da carga que estão a ter. Portanto, e depois também podemos ter estratégias muito interessantes para analisar a recuperação da carga, a carga de treino. Ok. É por aí. Eduardo, eu ia propor uma metodologia assim, se tu não te importares, vais ser o nosso consultor e vamos funcionar em rodadas de perguntas. Portanto, agora nós vamos te oferecer 4 boas perguntas dos nossos 4 treinadores e tu vais ser o nosso consultor para nos ajudar. E depois, em função disso, logo vamos ver onde é que vamos parar. Pedro, queres colocar a tua pergunta? Vocês têm todos os microfones abertos, falem só um de cada vez. Pedro? Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde colegas, boa tarde Virgílio, parabéns à Federação pela forma como tem estado a promover estes debates, já na semana passada com a Raquel e agora também hoje, quer com o painel em que teve o João Francisco, quer a Úrsula Martins, também a doutora Úrsula Martins esteve no painel anterior, quer agora com o privilégio de estarmos aqui com o Eduardo, no fundo, que dá-nos uma visão de um desporto ao mais alto nível. E nós também podemos beneficiar desse processo. Antes de colocar a pergunta, gostaria de vos dizer apenas uma coisa. Desde o primeiro momento, em que fomos confinados, no caso do meu clube, nós recebemos uma informação no dia 13 de março, que a Direção-Geral de Saúde nos mandou fechar, porque tinha havido um caso positivo de uma atleta do fitness. E nessa altura, a primeira coisa que eu fiz com os atletas que tinham treinado de manhã foi arranjar logo um conjunto de aparelhos portáteis para a gente continuar a manter a especificidade do treino. Na terça seguinte foi quando tive a oportunidade de ir lá buscar mais um material já distribuído desde essa altura. Praticamente todos os atletas, de uma maneira ou de outra, têm algum material específico para tentar manter o nosso treino, que, contrariamente a outro tipo de modalidades, tem uma característica que é especialmente no que respeita à parte superior, no fundo os membros superiores, nós não fomos preparados para andar a fazer pinos e andar em cima dos punhos, e quando eles deixam de ter aqueles impactos e aquelas pancadas consecutivas, pura e simplesmente fragilizam-se e dificultam muito o retorno
o retorno ao treino. Relativamente às questões que eu sinto, que é desta especificidade, não é? E do ponto de vista de planeamento, eu neste momento tenho adotado uma metodologia que é muito típica, que nós hoje em dia já utilizamos nos GPS, que é o Waze, não é? Planeamos em função do trânsito e neste caso planeamos em função da disponibilidade. Olha, pode ser que para a semana a coisa possamos já ter a possibilidade de treinar um bocadinho mais, ou treinar um bocadinho mais na rua, ou eventualmente começar a ir 3 vezes por semana aos ginásios. Se calhar em mais já poderá ser possível numa escala, como muito bem elucidou a doutora Úrsula Martins propôs, não é? Que se calhar nós podemos fazer isso. Mas pronto, acho que temos que ir vivendo com esta situação e gerindo dia a dia. No que respeita à questão para o Eduardo, basicamente, gostaria de colocar a questão de o que é que do ponto de vista de força, parece-me evidente, acho que todos nós estamos de acordo, mesmo a nível da mobilidade, das questões da flexibilidade ativa ou flexibilidade com força acabam por ser sempre mais benéficas, até por outro nível. Agora, o que tu colocaste aqui é a questão da força, tu privilegias muito a questão da intensidade, no fundo, para este período, e gostaria de que me explicasses porquê. Porque nós sabemos que quando trabalhamos a força, seja ela em resistência, seja ela em força máxima, ou seja o que é que seja, ela melhora sempre, não é? Melhora sempre. Mas tu propuseste essa questão da intensidade e gostaria, pronto, Ok, muito obrigado, ficar um Pedro. bocadinho mais. Obrigado. Lourenço, a tua pergunta. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela possibilidade de estar aqui hoje, com este painel tão ilustre. Antes de mais, parabéns à Federação por ter conseguido dinamizar esta iniciativa. Foi muito interessante a semana passada. Não consegui ver o José Francisco, mas foi excelente ter visto a parte anterior com a Úrsula e com o painel que estava com ela. Obrigado ao Eduardo por ter também tirado este tempo para poder estar connosco. E a minha questão, muito sucintamente, tem a ver com a parte da gestão de cargas, que é uma parte que para mim é muito fascinante numa modalidade como a ginástica, que é uma modalidade acíclica, e que é, digamos, comparando com o futebol, de bastante curta duração. E isto falando do ponto de vista competitivo. Mas do ponto de vista do treino, é de um volume muito grande e às vezes de uma intensidade também muito grande. E, portanto, eu gostava, a minha questão vai no sentido de tentar perceber qual seria a melhor forma de agora, nesta próxima fase, ou de uma maneira geral, tentar perceber essa ligação entre a carga e a recuperação e como poder melhor fazer a gestão de cargas com os nossos atletas. Muito obrigado, Lourenço. Rui, como estás? Boa tarde, tudo bem? Queria dar boa tarde a toda a gente, dar os parabéns também à Federação por esta iniciativa, que acho excelente. Vou ser rápido, sei que temos pouco tempo. Pronto. Só queria dizer como é que na minha disciplina as coisas se estão a processar. Como sabem, pelo menos algumas pessoas sabem, eu sou o treinador nacional de ginástica aeróbica e eu tenho estado em contacto com os clubes, os ginastas continuam a trabalhar nos clubes. O que tem sido feito logo desde o início, por parte dos clubes e dos seus treinadores, tem sido treinos através de videochamada, porque de facto é importante haver alguma supervisão em relação ao treino que os ginastas estão a fazer. Obviamente que os mais velhos, os mais experientes, têm mais autonomia e já conseguem fazer um tipo de trabalho mais autónomo. Mas pronto, tem sido essa a forma que tem sido adotada e portanto eu penso que tem funcionado bem. De qualquer modo é assim, há uma limitação muito grande, que é aquilo e as condições que cada um tem em casa para praticar. Portanto, não é fácil uniformizar as condições de treino. O Pedro falou, de facto, da iniciativa de distribuir algum material pelos ginastas em casa para poderem, de facto, ter um treino mais uniforme. Na aeróbica, nós, à partida, temos uma dificuldade, que a acrobática, por exemplo, também tem, tirando os individuais, o resto dos ginastas fazem pares mistos, trios e grupos, e eles não estão juntos. Portanto, o treino tem que se basear fundamentalmente, eu concordo com aquilo que foi dito em relação à força e ao treino de força, e o trabalho neste momento tem que se basear fundamentalmente numa manutenção e melhoria
das qualidades, uma melhoria das qualidades físicas dos ginastas, de modo a não perderem a forma física para depois, quando voltar, poderem recuperar rapidamente os níveis de forma anteriores. Mas a minha questão tem a ver com planeamento. Isto é assim, portanto, nós neste momento estávamos no período competitivo. Nós íamos começar esta semana o estágio de preparação para as competições mundiais por idades e para o Campeonato do Mundo que ia decorrer em Baku, no primeiro e segundo fim de semana de maio. E não sabemos quando é que vai ser o próximo Campeonato Mundial. Já falámos que as competições nacionais provavelmente irão ser só no final do ano. Os ginastas estão a trabalhar desde setembro ou desde agosto, alguns deles. As primeiras competições vão ser no final do ano, no último trimestre. Ou seja, isto quer dizer que os ginastas vão estar a treinar consecutivamente, alguns deles quase 1 ano e meio. A questão que eu ponho é em relação, eu falando com os treinadores, e nós já falámos várias vezes, e eu defendo que, de facto, tirando este período, em qualquer altura tem que haver um período de férias. E depois recomeçar outra vez com um período pré-competitivo e com o José Augusto na primeira sessão falou nisso e até referiu que a época pré-competitiva poderá e há tempo para ser um bocadinho mais prolongada no tempo e com uma abordagem um bocadinho diferente daquilo que se faz, mas pronto, a pergunta que eu faço tem a ver com o repouso e as férias, que eu acho que também é importante acontecer em determinada altura. Pronto. Basicamente é isso. Obrigado, Rui. Hugo, para fecharmos a primeira ronda de perguntas ao nosso convidado. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Parabéns à Federação por esta iniciativa que parece-me bastante importante. Eu vou logo à pergunta, porque sei que temos pouquíssimo tempo. E a minha pergunta vai um bocadinho ali de encontro àquilo que o Rui perguntou. Portanto, daquilo que nós ouvimos e nas outras palestras é que toda a gente na nossa cabeça mais ou menos está a pensar, quando voltamos aos treinos, tratar os treinos como uma pré-temporada ou treinos pré-época. E a questão é, fará sentido, será treinos pré-época ou fará sentido a gente encarar, será mais em termos técnicos, se calhar, um período transitório, seguido de férias para depois começarmos em setembro. Nós, efetivamente, nós não sabemos quando é que vamos começar. Isto também vem de encontro àquela pergunta que foi dada em off pelo Álvaro, que era, então faz sentido fazermos pré-temporada agora para depois meter férias e depois meter pré-temporada outra vez? Não sei, gostava de ouvir a tua opinião sobre isso. Ok, Eduardo. Muito material. Sim, olha, sim, boas questões, algumas delas depois podemos ainda aprofundar mais, certamente vão sair daqui mais dúvidas. Pronto, basicamente eu poderei seguir esta ordem, mas algumas das respostas poderão ser ter pontos comuns, acho que isto depois acaba tudo por, de uma certa forma, desaguar naquilo que estávamos todos a falar e a intervir. Eu quando falo um pouco na intensidade tem a ver um pouco, pelo menos pela visão que eu também tenho da perspectiva da ginástica e da minha visão que eu tenho do treino, é que de facto a intensidade é decisiva, ou seja, e relacionado com a intensidade e quando nós falamos da força há um aspecto que nós não podemos dissociar, porque normalmente falamos muito da força, falamos da mobilidade, falamos das adaptações mais cardiorrespiratórias ao exercício, mas há um aspecto que acaba por ser decisivo, que é a nossa regulação hormonal durante o exercício, o que é que acontece durante o exercício, após o exercício, e de que forma esta regulação hormonal tem influência, digamos assim, na nossa adaptabilidade às cargas e na melhoria da performance. E de facto é algo que deve ser mesmo explorado porque a capacidade que o exercício tem, de certa forma, conjugada com outros fatores, como é a alimentação, como é um aspecto que já foi mencionado anteriormente noutras intervenções, que acaba por ser o sono, ou seja, isto é comum, ou que já foi falado anteriormente, que é um aspecto decisivo para o treino e para esta fase, digamos assim, de confinamento, para a adaptação a determinadas, não é adaptação, mas tentar manter determinadas características, determinadas capacidades, a regulação do sono, não só o dormir às 8, 9 horas, mas o período em que se dorme, associado à intensidade do exercício,
para promovermos, por exemplo, um aumento dos níveis de testosterona, um aumento dos níveis de hormona de crescimento, a intensidade do exercício acaba por ser decisivo. Nós temos de ter, ou temos de tentar meter nesta fase, eu julgo, na minha perspectiva, mais do que exercícios aeróbios, treinos muito longos. Eu sou mais apologista até de mantermos treinos fracionados, um treino de manhã, ou treino ao acordar, ou treino ao final da manhã, ou treino à tarde, por exemplo, é a minha perspectiva, do que fazer um treino demasiado longo. Para quê? Para procurarmos de facto essa intensidade. Essa é a minha perspectiva. Eu mesmo neste período de confinamento, lá está, não sei detalhes de forma que o treino está a ser planeado, mas eu sou muito apologista de se manter duplos treinos diários nesta fase, treinos mais reduzidos, mas uma boa mobilidade numa fase inicial, uma boa ativação, um bom aquecimento e procurar uma boa intensidade do exercício. Não esperar treinos muito longos, até porque em períodos de confinamento muito prolongados, nós sabemos que treinos aeróbios e treinos demasiado longos, do ponto de vista a área da psicologia não é toda minha, eu não posso falar nesse tema, mas o que nós sabemos é que de facto, do ponto de vista hormonal, do ponto de vista da relação bioquímica, por vezes pode não ser benéfico neste período, e muitas vezes essa manifesta-se na capacidade de um atleta de ter resiliência nesta fase para manter o treino, para manter a sua motivação para treinar. Portanto, essa é a minha perspectiva. Eduardo, deixa-me fazer eu de ignorante, sou particularmente bom a fazer de ignorante. Quando tu dizes longos, dá-nos uma referência em horas, só para os nossos ouvintes nos poderem perceber. Quando tu dizes longos, não faria muito longo, estamos a falar de quantas horas? Eu estou a falar, por exemplo, de 70 minutos. Na minha opinião, atenção, a minha opinião é uma opinião, agora depende, depois lá está, pode ser 90 minutos, depende como o treinador está a organizar também o seu treino. Eu estou a falar de períodos de força específicos, sério? Poucos exercícios, digamos assim, e na minha perspectiva, eu sou mais apologista a fazer dois treinos diários do que fazer um treino mais por exemplo, um treino de 1h40, eu preferia um treino de 2 horas, fazer, por exemplo, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, ou 1 hora de manhã, uma pausa, passar 2 horas, outra carga a seguir. Agora, isto tem um problema e tem uma limitação, que é as tarefas que as pessoas têm em casa também para cumprir, porque têm a escola, os pais têm trabalho, não sei, dependendo das idades, portanto, isto é tudo muito bonito, às vezes também posso estar aqui a falar. Eu estou a falar no plano ideal, ou seja, tem atletas que se calhar com mais autonomia conseguem se calhar fazer isto, atletas, lá está, aquilo que estava a falar, atletas mais jovens, se calhar com menos experiência, se calhar não conseguimos, portanto nós é tentar procurar aqui um bocadinho o que é que nós conseguimos fazer em função, como o professor Pedro falou, do material que conseguiu disponibilizar também para cada um, e etc. Mas eu julgo que nesta fase eu sou muito a intensidade eu procuraria dessa. Sim? Não sei se... Sim. Pronto. Ok, portanto, se eu entendi bem, só para descodificar um bocadinho, uma recomendação geral que tu estarias a dar era sempre possível um programa bidiário, com 2 treinos por dia, na casa de 1 hora e tal, mas há algo onde tu foste bastante assertivo, que é um bom aquecimento e a seguir é a sério, ou seja, usaste muitas vezes a palavra intensidade. Sim. É menos tempo, mas eu acho que do ponto de vista bioquímico deve ser intenso. Em vez de estar um bocado, desculpem o verbo, a engonhar 2 horas, é um resumo decente para se fazer assim para uma plateia tão grande que nos está a ouvir ou não, Eduardo? Sim, não, é exatamente isso que eu estou a dizer, ou seja, nós podemos aqui ter 2 perspectivas, uma é uma perspectiva mais lúdica do treino, onde se calhar entram exercícios onde de uma certa forma, ou entram períodos, digamos assim, que leva a que o treino seja mais prolongado, mais extenso, que eu acho que é interessante haver essa interação, apesar das pessoas não estarem umas com as outras, não haver essa interação, utilizando este tipo, por exemplo, plataformas, e acho que são momentos também interessantes.
mas estamos a falar de treino agora, estamos a falar ou seja, estamos a falar de coisas para melhorar o rendimento, ou atenuar a perda de capacidades, não é? Então aí, lá está, essa componente lúdica é menor e estamos a falar de coisas, os treinadores, vocês são especialistas nisso, e a ideia que eu tenho também da ginástica, além como o Lourenço falou das cargas, não é? Treinam muitas horas, etc., muito tempo, é uma modalidade que requer muitas não vale a pena dizer isto, vocês são melhores do que eu, mas para dizer o quê? De facto, durante o planeamento anual tem muitos treinos, 2 unidades de treino por dia, eventualmente também 3, eventualmente. Eu acho que essas rotinas são importantes de se manter, ou seja, esses hábitos de se treinar de manhã e de se treinar à tarde e procurar intensidade. Não é tanto pelo hábito que está relacionado com o planeamento anual, mas é essencialmente para procurar intensidade, sim, e não procurar treinos demasiadamente longos. Essa é a minha perspectiva. Isso também é outro denominador comum. Não sei se tiveste a oportunidade de acompanhar a sessão anterior com o painel e com a Úrsula, e eu volto a repetir, porque como nós estamos há tantas horas no ar, acho que é muito interessante cérebros diferentes darem as mesmas recomendações, que é a questão das rotinas. A questão dos ginastas manterem as rotinas de sono, as rotinas alimentares e as rotinas de treino. Sendo que as rotinas de estudo estão um bocadinho modificadas, porque as escolas e as universidades tiveram que se adaptar ao ensino à distância e mudaram alguns horários, mas é o terceiro painel em que, para os ginastas que nos estão a ouvir, de facto é extraordinariamente importante. Não estão de férias, mantemos os nossos ciclos o mais próximo do que nós pretendemos. Voltando às questões, aquela questão que também vem do painel anterior, e por isso é que nós decidimos, bom, vamos também ouvir a opinião do Eduardo, que o Hugo Paulo te lançou. Pré-época, férias com os pais em agosto, pré-época. E isto é uma novidade no discurso e pode não fazer sentido nenhum. E o Hugo dizia, se calhar é mais uma transição ali com um break no meio. O que é que tu achas, Eduardo? Sim, a minha opinião é que, tendo em conta que a perspectiva da competição será para o último trimestre, acho que faz todo sentido haver um período de transição neste período, mais do que uma fase porque uma fase normalmente relacionada à pré-época está relacionada com o quê? Obviamente com aquilo que nós estivemos a falar agora, intensidade, obviamente está relacionado com isso, mas está relacionado com muitos outros fatores que têm a ver muito com o volume de treino e eu acho que isso, de certa forma, há tantas coisas que ainda são desconhecidas que eu acho que provavelmente esta componente mais técnica de algumas modalidades poderá ser interessante especialidades poderá ser interessante desenvolver, mas eu vejo isto claramente como um período transitório. Estar a fazer agora um período de muita carga, digamos assim, para de uma certa forma ter um período de férias e depois para voltar novamente a um período, digamos assim, de início de época, para entrar num período especial, para depois entrar num período competitivo, não sei, eu aqui vou ser sincero, tenho muitas dúvidas. A abordagem que eu acho que faz mais sentido é, de facto, eu concordo com o que o Paulo referiu, que é fazer este período transitório agora, não sei, eu julgo que foi isso, não é? Fazer um período transitório nesta fase e envolver os atletas novamente no treino, motivá-los para o treino, eu julgo que isso será o mais importante. Eu julgo que, lá está, esta componente associada, obviamente, aos Jogos Olímpicos, que é aquela competição que nós já temos a certeza que temos a certeza, pronto, mas que está, digamos assim, está planeada a acontecer numa determinada data, todas as outras não estão. Portanto, eu acho que devemos ser, de uma certa forma, também cautelosos e no treino com uma forma cautela, envolver os atletas, tentar motivá-los, mas de uma certa forma encarar isto como um período transitório. É a minha lógica. Ok. Então, nós temos, se eu estou a ver bem, temos mais 15 minutos. Gostava de fazer uma segunda ronda. Acho que é perfeitamente possível, não sei.
Lourenço, tens... O Eduardo ainda quer, desculpa. Não, eu peço desculpa, porque o professor Lourenço referiu, de uma certa forma, a relação carga-recuperação. A mim, pessoalmente, é algo que me fascina. E aquilo que me parece é que eu acho que a ginástica pode ainda dar um passo. Nós estamos a falar aqui de treinadores que são campeões do mundo e têm uma experiência, pronto, brutal no treino, mas eu acho que na ginástica pode dar ainda um passo em frente nesta área de intervenção. E quando digo isso, digo porque, obviamente, os treinadores, a preocupação dos treinadores é o treino, são os seus atletas, é o planeamento, as questões mais técnicas, digamos assim, e às vezes estarem-se a ocupar com outras componentes. Não, acaba por, de uma certa forma, acaba por colidir com a sua preocupação no treino. Mas eu acho que há estratégias muito simples para a carga e recuperação que nós podemos fazer e eventualmente até já são feitas, mas uma delas baseia-se em questionários muito simples, outras baseiam-se em métodos mais, digamos assim, mais diretos. Mas lá está, retornando à atividade, ao ginásio, e que lá está, é transversal a várias conferências que já houve aqui, tem a ver com o sono, e isso pode ser claramente controlado, e pode ser controlado através de aparelhos de actigrafia, aqueles relógios que são utilizados, há instrumentos que já estão validados, mas há questionários que também estão validados e que funcionam muito bem. E havendo esta abertura que normalmente existe entre o treinador, devido à envolvência que os treinadores têm com os seus atletas e vice-versa, há questionários que podem ser utilizados, há ferramentas muito úteis nesta área de intervenção, porque é um aspecto decisivo, há uma relação muito grande entre o número de horas de sono, o risco de lesão, o aumento da performance. Esse é um aspecto, e isso pode ser feito de uma forma diária, através de questionários. Existem aplicações também interessantes. Podemos estar a falar também numa questão mais relacionada com o wellness, ou seja, podemos ter aqui quatro parâmetros onde o sono entra lá, parâmetros relacionados com muscle soreness, a dor muscular, digamos a dor muscular, a sensação de fadiga, digamos assim, a relação com o stress e a relação com o sono. Estes quatro parâmetros são muito interessantes de serem analisados e serem integrados de uma forma relacionada com o volume de treino e com as horas de treino. E as horas de treino é aquilo que toda a gente já utiliza e já faz, tem a ver com a percepção de esforço do próprio atleta, multiplicado pelos minutos de treino, que dá um número arbitrário, digamos assim. Se o treino teve 60 minutos e um atleta pontuou em 4, tem ali um valor de 240, digamos assim. E a forma como esse valor, essa carga flutua ao longo do tempo, se relacionarmos isso, por exemplo, com o wellness, e se relacionarmos isso à medida que as semanas vão evoluindo, são ferramentas muito simples que nós podemos utilizar para monitorizar a evolução da carga de treino ao longo do tempo. E temos associações muito grandes com o risco de lesão quando vemos aumentos abruptos na carga ou um aumento abrupto no wellness do ponto de vista geral. Existem outras metodologias, depois um bocadinho mais, digamos assim, que não são sofisticadas, mas às vezes podem ou não fazer sentido na ginástica em função do tipo de ginástica que estamos a falar, como o uso de carga frequência ou o uso de outro tipo de equipamento que nos indicam, digamos assim, a intensidade do esforço no treino. Isso pode ser feito. Mas eu julgo que esta é a forma, digamos assim, que deve ser abordada este planeamento. Claro que, quando nós falamos entre esta carga e recuperação, se nós tivermos valores de referência dos atletas, isso às vezes é que é difícil nós acedermos a isto. Ou seja, se nós tivermos valores da força... Se tivermos valores da força dos atletas, se tivermos valores da potência, a potência que pode ser avaliada pelo salto, pela força de braço avaliada de determinada forma, ou seja, é importante nós termos estes valores de referência e quando os atletas retornarem ao seu ambiente normal de treino, quais são estes parâmetros e como é que eles vão evoluir nas semanas seguintes. Portanto, este follow-up destes parâmetros, como é que eles eram antes do período de confinamento, como é que são depois e como é que vão evoluindo ao longo das semanas, eu acho que é interessante. Eu julgo que podemos ainda dar um salto mais qualitativo em todas as modalidades, há sempre algo que podemos fazer um bocadinho por isso. Eu acho que nos dá, lá está, não é apenas
um detalhe que pode, de uma certa forma, dar informação, porque os treinadores têm muito essa percepção, conhecem muito bem os atletas e eles chegam ao ginásio, já sabem se ele está cansado ou não está, por 2 ou 3 exercícios que fazem, conseguem logo perceber se têm que alterar o planeamento dos exercícios, o tempo dos exercícios, a intensidade. Têm muito essa experiência. O que isto dá é só, uma certa forma, robustez a este olhar do treinador. Eu acho que podíamos fazer, pronto, pode ser feito um bocadinho nesse sentido. Portanto, eu queria dizer a propósito disto, porque nós estamos a perceber que estamos a ter ginastas a acompanhar-nos, que de facto estes treinadores que estão neste painel e os que estiveram nos anteriores já utilizam essas metodologias, Eduardo, e portanto sensibilizar-vos que, porque estamos todos perante uma realidade nova, quando no regresso aos treinos tiverem que preencher no Excelzinho as horas que dormiram, como é que recuperaram, como é que se sentem, eu sei, porque fui pai de ginasta que fez isso anos a fio, que é muito chato chegar a casa, abrir o computador e ir carregar no Excel os dados que o doutor Eduardo Oliveira está a falar, mas são extraordinariamente importantes para 2 pessoas que estão ao vosso lado, para os vossos treinadores, ajustarem o feeling e a experiência à realidade do número ou do indicador, e depois, sobretudo, sinais de alarme para lesões. E tudo o que seja lesões que a gente possa evitar nos ginastas é tempo que ganhamos. Portanto, desta vez não é o Lourenço, nem o Pedro, nem o Rui, nem o Paulo a chatear-vos a cabeça. É um senhor estranho extraordinariamente simpático, super competente, que vem dizer, please, Excel, os dados, para eu no final da semana acompanhar e replanear para a semana. Muito obrigadíssimo, Eduardo, tu nem sabes a luta que é com alguns ginastas para conseguir que eles preencham, para eles poderem ter os valores de referência, não é? Mas achei isso na mousse. O Paulo está-se a rir com um sorriso enorme, ele sabe bem a dificuldade que às vezes é. Não sei se... A vantagem é que nos trampolins já existe uma aplicação só para trampolins. Portanto, eles metem lá os dados todos. Mesmo assim nem sempre usam. Pois, foi a tentativa de SOS que eu estava a fazer para vos ajudar o vosso trabalho. 12 minutos, eu acho que o Eduardo respondeu bem ao primeiro lote de perguntas, ou esgotou, mas temos tempo para algumas perguntas um bocadinho mais telegráficas. Deixei-vos os auscultadores abertos, podem colocá-las à vontade. Eu tinha uma questão, tu falaste de trabalho de força, intensidade, porque não a resistência específica? Portanto, eu falo no caso dos trampolins, isto é assim, o que limita mais um dos processos, além da força, não é? Mas numa fase inicial, é a capacidade do ginasta de aguentar o trabalho. Portanto, o número de passagens, o número de saltos que ele consegue fazer, não achas que também deve ser uma parte importante para depois complementar com a força? Que assim, quanto mais repetições ele puder fazer, mais facilmente, ou melhor, tecnicamente vai evoluir mais rápido. Claro, eu estou totalmente de acordo, eu se calhar fui muito generalista e muito, sim, mas porquê? Porque estamos a falar de intensidade também, ou seja, estamos a falar claramente de intensidade, portanto, e tudo que privilegia intensidade, eu falei, pronto, a força, porque explorava, não é, mas pronto, essas questões também do ponto de vista relacionado, mas quando nós falamos do ponto de vista da adaptação hormonal ao exercício, independente do modo de exercício, se é correr, se é saltar, se é fazer outra coisa qualquer, é a intensidade. Portanto, se a intensidade foi explorada dessa forma, eu estou completamente de acordo. Eu há uns tempos atrás, com 2 ginastas, tive a experiência de fazer testes de, lá está, de potência, de resistência de força, testes também de alguma potência anaeróbia, um pouco na base do teste de Wingate, 30 segundos, em 30 segundos produzir o máximo trabalho possível, lá está. E é incrível a relação que existe na melhoria da performance nesse teste, depois com o rendimento nos exercícios específicos que tinham que fazer. É incrível, apesar do teste, daquele protocolo não ser muito específico para a modalidade, digamos assim, porque não era de facto específico, era só específico do ponto de vista metabólico, porque em termos de recrutamento neuromuscular não era um teste lá está específico, tá? Podemos estar aqui a falar no efeito de aprendizagem ao teste em si, mas isso foi, ou seja, foi trabalhado, portanto cortamos
E é incrível como o resultado, ou seja, uma melhoria da potência máxima, uma potência média, que é o que estamos a falar, ou de um índice de fadiga, a relação entre o máximo e o mínimo, como é que é o declive da potência ao longo desse período de tempo. E a relação que existe com o rendimento depois no exercício específico foi brutal. A relação era muito, muito grande. Isto para dizer o quê? Que de facto como o professor Hugo fala, da intensidade neste tipo de esforços, lá está, para os trampolins onde estamos a falar ali de um período consecutivo de saltos, eu acho que faz todo sentido. Acho que faz todo sentido ser feito neste período de tempo. Eu se calhar passei um bocadinho também a botar esta mala mensagem, baseei-me só na força, porque eu sou muito apologista da força, mas obviamente há várias manifestações de força e do ponto de vista metabólico, isto que nós estamos a falar, esforços de 10, que podem ir até 30 segundos, pode ir até eventualmente até mais, mas exercícios extremamente intensos, eu acho que resulta muito, muito bem. Mas concordo com isso. Desculpa, mas quando falas nesses exercícios de alta intensidade, nesta fase o que nós tentamos normalmente é privilegiar, agora que vimos numa fase um bocadinho mais com menos paragem, é privilegiar o trabalho neuromuscular, ou seja, com cargas um bocadinho mais leves, mas realmente algo de extrema intensidade, para depois podermos entrar na questão que o Hugo Paulo estava a falar, de transformar a coisa num trabalho mais resistente, com mais carga, com mais peso, digamos assim, não é? Exatamente, sim, Okay. Sim, Lourenço, acho que é um pouco isso. Ou seja, tudo depois vai se basear, todas as capacidades depois baseiam-se nisto, na força, não é? E eu acho que essa é a estratégia a utilizar neste período de confinamento, eu acho que sim. E aquilo que nós estávamos a falar, é o que nos vai permitir, depois de uma certa forma, quando isto terminar, conseguir trabalhar as outras capacidades, ou outros exercícios, ou lá está, porque apesar de não termos questões específicas, se nós conseguimos ter um bom equilíbrio muscular, se conseguimos de uma certa forma não estar a provocar assimetrias, se conseguimos estimular o nosso digamos, organismo do ponto de vista hormonal a termos reações hormonais ao encontro daquilo que nós pretendemos. Por isso é que é impossível, como foi referido pelo professor Virgílio, dissociar no treino, temos o treino, a alimentação e o descanso. Esta fase é igual, nada se altera neste período de confinamento. Portanto, acaba por ser a estratégia adequada, Lourenço. Eu sim, partilho perfeitamente essa. Só para vos dizer que o feedback que nós fomos tendo dos ginastas também estão a começar a reportar ao final, em alguns casos, sexta semana, para outros quinta semana deste tipo de treinos, que há um cansaço associado ao treino a olhar para uma câmara, e estava a pensar nas ginastas de rítmica quando há pouco diziam 2h30 e a própria treinadora dizia já é muito difícil. E se calhar o que o Eduardo nos está aqui a dizer também nos pode ajudar nas próximas semanas a ajustar um bocadinho e perceber que se calhar se encurtar as 2h30 para 2 ou para 1h40 eu talvez consiga ter online à distância um foco do ginasta para evitar essas assimetrias e incorreções. Acho interessante esta conjugação dos ginastas, porque eu com os meus estudantes na universidade estou a ter exatamente a mesma dificuldade, ou seja, eles chegam ao final da semana mais cansados do que no ensino presencial. E os ginastas hoje também trouxeram isso, atenção, o desgaste é diferente, mas ele existe, não é? Nós sentimos um bocadinho estranhos, e isto podermos encurtar um pouco de uma forma inteligente, seja lá com o tipo de intensidade e os termos técnicos que vocês usam, estava só a tentar juntar os dois sinais, os sinais que vêm de vocês, mas os sinais também que vêm dos ginastas, porque eles ainda podem manter-se mais um mês, imaginem, se isto for assim mais maio, ou seja, mais 4 semanas fechados em casa, é olhar para o computador da escola, olhar para o computador dos amigos, olhar para o computador do treinador 2 vezes por dia. Este efeito, nós que brincávamos com eles, a dizer que eles eram a geração das tecnologias, eles já estão um bocado cansados dos computadores e dos monitores, não é? Agora, eu gostava de pedir-te uma coisa, porque como tu falas muitas vezes do ponto de vista bioquímico, para os ginastas, tu há bocado fizeste um curto-circuito
que foi muito rápido para eles, a relação da hormona do crescimento com o sono. Gostava que tentasses, porque nós temos esses problemas, nós temos problemas com ginastas que se habituaram a estudar de noite, a estar no Facebook à noite, agora a ver séries no Netflix à noite. Importas-te explicar agora para eles o que tu querias dizer de uma forma mais simples, com a libertação da hormona do crescimento e esses balanços hormonais, Eduardo? Sim, não, sim. Sim, eu antes de só fazer esse comentário, não quero estar a aprofundar, nem a alargar, nem entrar por áreas que não deva, mas eu julgo que este período de confinamento, apesar que a ginástica tem uma capacidade, né, tem uma característica que é o feedback constante que os atletas têm que ter, enquanto noutras modalidades os atletas, por vezes, o treino à distância, digamos assim, praticamente pode não ser novidade, né? Se estivermos a falar num ciclista ou às vezes num corredor, portanto os atletas acabam por ter uma autonomia diferente às vezes na forma como encaram o treino, que não existe nesta modalidade, não é? Porque não pode ser de outra forma. Se nós conseguimos de uma certa forma dar alguma autonomia, dar alguma consciência aos atletas, há um bocado falavam que isto podia ser, julgo que foi a doutora Úrsula a falar também na forma de podia ser uma oportunidade para criar outro tipo de estratégia ou de envolvimento. Pronto, não sei até que ponto isso poderá ser feito aqui, não desconheço de todo modo, mas pronto, estamos a falar do volume e da intensidade. Agora, quando nós estamos a falar dos ritmos circadianos têm uma influência decisiva no nosso rendimento desportivo. Por exemplo, eu vou dar apenas um exemplo. Existem alguns estudos que demonstram de uma forma muito clara se um jovem de 15 anos dormir apenas 5, 6 horas por dia durante 5 dias, ou durante 6 horas por dia durante 5 dias, a hormona de crescimento diminui de uma forma brutal e a testosterona diminui de uma forma brutal ao longo deste período de 5 dias. E associado a isso está uma componente cognitiva também elevada, que é extremamente importante para a ginástica, digamos assim, para além de todos, como por exemplo o tempo de reação diminui de uma forma brutal, a potência diminui, estamos a falar de força e intensidade diminui de uma forma brutal, mas às vezes isso não é tão sentido pelos atletas, ou seja, isto é algo que se verifica, que se constata, é biológico, mas às vezes os atletas, pela percepção que têm, sentem-se bem. O dormir bem, ou seja, o cumprir estes ritmos circadianos do sono, porque lá está, uma pessoa ir para a cama às 10 ou 11 da noite, ou ir para a cama às 2 da manhã ou às 3 e dormir 8 horas, nas duas situações, tem respostas totalmente diferentes. Portanto, o que nós sabemos claramente, por exemplo, no caso da melatonina, começa a ser estimulada, e a professora Raquel falou nisso, que tem a ver com o evitar de usar os telemóveis, evitar de usar os tablets, tentar reduzir o tempo da televisão à noite, antes de ir dormir, e são aspectos decisivos para se ter uma boa qualidade de sono, porque mais importante também do que a quantidade de sono lá está, tem a ver com esta qualidade. Portanto, evitar o uso deste tipo de tecnologia antes de dormir, tentar ir para a cama, tentar ir dormir com um quarto totalmente escuro, a horas adequadas e lá está, ir levantar de manhã, não ter também períodos de sono extremamente prolongados, nós sabemos também que não é benéfico, ou seja, tentar cumprir com estas 8, 9 horas de sono acaba por ser decisivo. Os níveis de outro tipo de hormonas de disparo, hormonas relativamente a hormonas de stress, mas com efeito, digamos assim, de testosterona, também uma hormona de stress, mas por exemplo o cortisol vai disparar imenso o número de horas de sono também dormir, associado a isto aumenta a suscetibilidade à lesão, lá está, pelos aqueles efeitos que nós tivemos a falar, e isso acaba por ser extremamente importante neste período de confinamento. Pronto, assim de uma forma muito simples, e lá está, esta questão do sono acaba por ser mesmo decisiva. Tão decisiva como a parte da alimentação, também é muito importante, como é a parte do treino. Portanto, e os atletas que eventualmente possam estar a ouvir isto, que ganhem mesmo consciência, porque o uso deste tipo de tecnologia para estar ligado às redes sociais a partir de uma determinada hora está a prejudicar o seu rendimento desportivo.
não é benéfico. Essa é uma mensagem que eu queria passar neste momento aqui. Tal como não é benéfico usar este tipo de equipamentos e estar ligado online antes de uma competição se iniciar ou antes de ir para um aquecimento, etc. À noite é exatamente igual. Com o prejuízo de usarmos, estamos a prejudicar o nosso rendimento esportivo e toda a nossa capacidade de aumentar a nossa performance no treino. Portanto, essa é a mensagem passada aos jovens e aos atletas. Muito obrigado, Eduardo. Sim. Muito obrigado também. Muito obrigado. No final dos ciclos olímpicos, Eduardo, também na nossa Federação 2020 foi um ano já de investimento muito considerável nos júniores. Os júniores são difíceis de treinar, ainda não têm essa autonomia que o Rui Cardoso falava e muitas vezes incorrem nestes erros e viram-se contra os treinadores e começam a misturar as coisas. E agora estou a tentar falar um bocadinho diretamente para os júniores. Quando um treinador diz: pá, ontem não descansaste, não está a querer meter-se na vossa vida privada de todo. Está só a querer tornar-nos ginastas no sentido de uma excelência de performance e de evitarem lesões. O que acontece é que todos estes meandros bioquímicos destas hormonas são um bocadinho complexos, não é isso que vocês têm que dominar. Têm só que entender que, de facto, quando um treinador apela para um sono normal, para dormirem com as persianas dos quartos corridas e para desligarem os telemóveis e os tablets, o treinador sabe exatamente porque é que está a fazê-lo. E a última coisa porque o faz é que há invasões de privacidade, não é nada disso. Ele só quer que vocês estejam bem, recuperados, quer para o vosso treino, quer para a vossa atividade escolar e académica. Não estávamos combinados, os treinadores, mas agradecemos imenso ao Eduardo este banho de bioquímica e de fisiologia do desporto. Seguramente será para repetir. Queria agradecer também aos meus amigos o Paulo, Rui Cardoso, Pedro Almeida e Lourenço França. Foi um prazer estar convosco e peço, porque hoje também é fim de semana, se vocês puderem de alguma forma encorajar os vossos ginastas a revisitarem o YouTube para não só poderem recuperar a conversa com a nutricionista, como hoje de fisioterapia, medicina e agora de fisiologia do desporto, agradecia-vos imenso. Olhem, um grande abraço, ou um teleabraço. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Todos.